boa tarde a todos. Eu sou Wesley, eu sou o superintendente da Unidas, Minas Gerais. Hoje eu tenho o prazer aqui de receber aqui o pessoal da Nilo, né? Esse evento que é, no mínimo, instigante, é um assunto muito bom, que tem como tema como engajar e reter beneficiários utilizando soluções digitais. Esse tema é de muito interesse das autogestões, né? No mínimo também desafiador, dadas as características da carteira das autogestões, mas nós estamos trazendo aqui um pessoal muito bom, pessoal especialista no assunto, né? Que é uma startup, que é a Nilo Saúde, já é parceira da Unidas em outros eventos, e que nós vamos discorrer aqui sobre esse assunto, trazendo cases, trazendo resultado, para mostrar o trabalho que está sendo feito por essa empresa. E é um momento mesmo da gente aqui discutir, é um bate-papo, a ideia é essa. Eu vou apresentar aqui, começando a apresentar, né, as nossas convidadas. Aqui, Isadora Kimura. A Isadora, ela é chefe de produtos, né, e parcerias da Nilo Saúde. Apresentar também a Ana Raimundo, que é diretora de valor em cuidado da Nilo Saúde, e a nossa colega Alessandra Buiar, que é superintendente da Unidas Paraná, e também sócia-diretora da Ariar, né, Alessandra? Eu não sei se a pronúncia ficou correta. Área. Mais fácil. Área. Então, pessoal, o rito aqui é que nós vamos ter uma apresentação. Primeiro, a Alessandra, ela vai fazer uma apresentação, depois a Ana, né, e a Isadora fecha com a apresentação também. Logo após essas apresentações, nós vamos começar aqui um bate-papo. Eu convido vocês a se interagir conosco aqui, mande a sua dúvida, interage conosco através do QIA, através do chat aqui do Zoom, tá bom? Então, passo para você, Alessandra, fique à vontade. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês aqui hoje falando de um assunto que eu particularmente adoro, estávamos falando há pouco sobre isso. Pessoas é algo que sempre mexeu comigo, sempre me desenvolvi para dar o meu melhor quando a gente fala de pessoas. Uma coisa que vem na minha mente quando eu estava fazendo um mestrado, o meu último mestrado que eu fiz em 2018, eu lembro que nós acessamos uma plataforma que falava das profissões do futuro, né? Quais profissões iam durar e quais não iam durar. E uma das coisas que eu lembro que um professor doutora falou para nós, que as pessoas que tinham o dom de lidar com outras pessoas iam se sobressair, porque as novas gerações estão perdendo isso, são poucos dessa geração que vem, porque são bastante digitais, e que as pessoas que soubessem lidar com pessoas teriam um grande diferencial. A técnica é muito importante, mas nós vamos ter falta de pessoas que saibam lidar com pessoas. Então, eu acho que o assunto é importantíssimo. A gente veio já de um período aí, de uma década, onde teve uma mudança significativa na forma que as pessoas se conectam, né? Nós temos novos comportamentos, esses comportamentos estão baseados em interações e experiências, coisa que nós não tínhamos antes, né? O comportamento ele era mais uma coisa impositiva. A gente tem visto pessoas comuns ganhando influências, tem algumas pesquisas que já mostram que as pessoas, o indivíduo, ele influencia muito mais do que a instituição. Não é à toa que as empresas estão pagando para alguns blogueiros fazerem propaganda, não é só porque para ganhar um nicho, é porque a instituição está deixando as pessoas, os formadores de opiniões individuais estão ganhando dos formadores de opinião institucionais. Então, para a gente ver que é um caminhar, isso tudo eu estou dizendo por quê? Isso impacta na forma que nós falamos com o nosso beneficiário, né? Isso impacta na forma que a gente conduz o processo.
Uma das coisas que me preocupam muito, e vocês já devem ter vivenciado, a gente normalmente quer reduzir custo, vamos para administrativo, vamos reduzir custo. Então, eu terceirizo, por exemplo, um call center, vou para um call center que ninguém conhece nada de saúde e ponho eles para atender meu beneficiário. Sinto informar e já passei por isso, por experiência própria, cases de sucesso. Você reduz o teu custo administrativo, você aumenta muito mais o teu custo operacional. Só que as pessoas esquecem de ver esse impacto do custo operacional. Então, é importantíssimo a gente rever o que nós estamos fazendo, rever a forma que nós estamos agindo. Há pouco tempo a gente fez nós atendemos em torno de 50 mil pessoas no Covid, nós tínhamos uma central de atendimento ao Covid e atendemos muitos idosos, né? E alguns idosos não gostaram da ligação, porque ele se sentiu invadido. E você conversando com ele do porquê disso, o que ele refletia, o que ele falava, escute, mas eu nunca tive isso, agora de repente vocês querem conversar comigo? Então, você vê que até para você iniciar não está sendo fácil. As pessoas não estão acostumadas que outras pessoas se preocupem com ela, né? Então, normalmente tem um fundo de interesse financeiro, tem outros interesses que não a prevenção e o cuidado carinhoso, o aconchego, vamos dizer assim, que acho que é o grande diferencial. Eu tive a oportunidade de conhecer a Nilo logo no começo, quando eles estavam, não sei se estava estruturando, já estava estruturado, mas a gente pôde conversar muito. Gosto da forma que eles vêm atuando. Fiquei muito feliz de estar aqui hoje, porque é um assunto, como eu já falei para vocês, que me interessa. Acho que tenho experiência para falar, inclusive de sofrimento, de dar a cabeça na parede, porque nem sempre a gente acerta. E, às vezes, esses meus erros eu posso compartilhar aqui com vocês para que vocês também não cometam os mesmos erros. Eu acho que é isso, gente. Estou à disposição para esse bate-papo, que com certeza vai ser ótimo. Oi, Ana, fica à vontade, tá? Obrigada, Alessandra, por trazer toda essa riqueza aí de olhar, né? Acho que tudo que você trouxe, a sua fala e a sua vivência, né? A gente consegue sentir e realmente, né? O mundo é feito de pessoas se relacionando com pessoas. Apesar de tudo, né? Esse é o cerne de tudo que acontece, né? É um relacionamento e são pessoas com pessoas. E quando a gente está trazendo para um universo aí de saúde, né, principalmente quando a gente está trabalhando aqui para cuidado de saúde, isso se intensifica, né? São momentos frágeis, vulneráveis, e é necessário que se estabeleça esse relacionamento. Eu vou fazer uma pequena apresentação aqui para corroborar com a fala da Alessandra, para a gente poder falar um pouco mais, entrar um pouco de conceito aí, né? Trazer um pouquinho de literatura também, e aí depois eu vou passar a fala para a Isa, para a gente conseguir bater esse papo, né, tão interessante e necessário nesse momento. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu queria começar falando sobre, né, trazendo como engajar e reter, né, beneficiários usando soluções digitais, que é o nosso mote aqui do nosso encontro. Eu queria iniciar falando um pouquinho sobre modelos de cuidado, né? Quando a gente está trazendo a visão para o beneficiário, é importante focar nessa pessoa, no beneficiário, né? Se a gente está falando de engajamento e de adesão, a principal figura é essa pessoa. E tem uma questão que a gente sempre discute aqui na Nilo, e acredito que isso esteja em voga aí em diversas instituições de saúde, independente dos protocolos clínicos que você consiga realizar, dos fluxos e processos que você possa fazer, sem a adesão da pessoa, né, se ela não estiver inserida nesse contexto, nenhuma dessas iniciativas se darão, né, elas não serão levadas à frente, né, e tudo que precisa ser construído precisa estar olhando para isso, né, a gente precisa ter esse tema central. Eu vou
compartilhar aqui com vocês um pouquinho do modelo de cuidado centrado na pessoa, né? Quando a gente começa a falar de acompanhar, engajar beneficiários, principalmente em iniciativas de saúde, a primeira questão é centrar nessa pessoa que está sendo cuidada. E isso envolve olhar muito além do cuidado, como a Alessandra trouxe, né? Existiu ali um motivo para o Covid e a pessoa se sentiu, né? Por que agora você está me procurando, né? Você nunca teve interesse a meu respeito e agora, de repente, né? Eu sou parte aí da sua vida e você me liga querendo estabelecer uma conexão. Quando a gente começa a pensar em relacionamento, todo mundo aqui entende que o relacionamento ele tem um início, né? Ele tem uma motivação para acontecer e ele precisa estar acordado entre ambas as partes. O modelo de cuidado centrado na pessoa, olhando para essa relação, ele pensa muito em eu estou trabalhando com uma pessoa, não uma doença, né? Então, olhar para essa pessoa como um todo, abranger ela muito mais do que somente uma condição de saúde que ela possua. Né, todas as pessoas como nós, né, gestores de saúde que trabalhamos em programas de saúde, temos a nossa história, né, temos todos os nossos contextos sociais, mentais, profissionais, e isso compõe compõe o nosso ser. E quando a gente está falando de iniciativas de saúde, isso precisa estar muito bem avaliado e tem que estar, a gente tem que fazer isso ser o mote inicial. Esse método de cuidado centrado na pessoa, o método clínico centrado na pessoa, ele carrega um histórico aí, né? Ele não é de hoje, a gente tem essa literatura aí desde dos anos 80, né? É um embasamento onde se percebeu que não adiantava fazer uma fragmentação do indivíduo, e sim cuidar do indivíduo e poder estabelecer um relacionamento entre a equipe que está sendo ofertando o cuidado e a pessoa que está recebendo o cuidado. Então, fortalecer esse relacionamento passa por conhecer quem você cuida. E não é só você conhecer quem você cuida, né? Não é simplesmente estratificar um risco, entender um perfil de saúde, é sim conhecer, né? Quais são os gostos, os anseios, os receios, as dificuldades, facilidades, onde essa pessoa está inserida, né? Quais são os contextos que podem influenciar. E ela conhecer você também. Né? Quem é o profissional de saúde que está me atendendo, me acompanhando? Quem é essa equipe que está aqui, né, trazendo melhores práticas, me dando instrumento para tomada de decisão? Como eu falei, né, relacionamentos são sempre pessoas com pessoas. Então, são duas pessoas ali com saberes diferentes, né? Então, como um profissional de saúde pode usar esse saber técnico para auxiliar e ampliar a tomada de decisão pela pessoa que está recebendo esse cuidado. Isso faz com que a gente consiga personalizar o acompanhamento. Então, eu estou trabalhando com o indivíduo, e aí a tecnologia, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas a tecnologia vai conseguir ampliar essa minha capacidade de personalização, mas eu estou cuidando do indivíduo em cima das necessidades que ele traz. Né? Cada um tem um plano, um projeto ali de sua vida e questões de saúde que precisam ser trabalhadas dentro desse contexto. Conseguindo personalizar esse cuidado, fazendo esse relacionamento, é importante frisar que a gente começa a ter uma relação de confiança. E essa relação de confiança ela acontece com o compartilhamento da informação. Então você começa a dar informação, insumo para essa tomada de decisão dessa pessoa e compartilha a responsabilidade também. Isso faz com que ela se vincule mais a tudo isso que está sendo ofertado, acordado, né? E culmina nessa elaboração de um projeto comum. Né? O projeto é comum porque ele não é um projeto do profissional, né? Ele não é o projeto da Ana Carolina para a pessoa. É o projeto acordado entre a Ana Carolina e a pessoa, utilizando os saberes técnicos, né, da Ana Carolina e os desejos, necessidades dessa pessoa, para encontrar um método comum de trabalhar. Isso é muito importante ser trazido aqui quando a gente está trazendo um tema de engajamento, porque engajamento passa por isso, né? Conscientização, abertura, passa por entendimento da necessidade, importância disso
no meu dia a dia. Então, trabalhar com esse modelo de cuidado centrado na pessoa traz esses aspectos. E é uma metodologia. Então, isso é aplicável. E aí, aqui na Nilo, a gente trabalha, a gente nasceu no dia 1 aqui, colocando esses princípios para rodar. Então, como que a gente consegue escalar isso, como a gente consegue levar isso, trazendo para todo mundo que entra aqui, esse é o nosso ritual, né? Todo mundo que entra aqui, a gente fala sobre esse método clínico centrado na pessoa, traz esse modelo de cuidado para todos os nossos processos de trabalho, e os nossos resultados também olham para essas propostas, tá? Eu vou seguir aqui e aí depois eu abro para a Isa falar também, e a gente bate o papo aí, trazendo perguntas. Como que a gente transfere esse conhecimento para a arena digital, né? Então, se relacionar com as pessoas que recebem o cuidado é extremamente importante. Eu trouxe ali um frame, né? Uma metodologia de como nós fazemos, de como está embasado aí nas melhores práticas para que se consiga trazer resultado e realmente integrar um cuidado. Olhando isso pelo prisma digital, você aprende que a assistência digital ela é favorecida, porque tem algumas características de acesso, de cuidado, quando a gente fala principalmente, né, de atributos de atenção primária, de gestão, né, programas de gestão de saúde, que são ampliados quando a gente traz para um meio digital. Por quê? Você consegue trabalhar com 4 grandes características que estão relacionados a esses modelos, né? Então, quem conhece bastante aqui, tenho certeza que a Unidas tem aí, né, diversos experts nesse assunto. Quando a gente fala dos atributos da atenção primária, por exemplo, né, o acesso, né, o acesso facilitado, a longitudinalidade, o cuidado digital, ele consegue ampliar essas características. Então, primeiro você consegue entregar conveniência. Conveniência é extremamente necessário para ter um engajamento, né? A partir do momento que eu consigo falar de maneira mais fácil, encontrar em qualquer momento com aquela pessoa que é a minha fonte de cuidado, eu consigo estabelecer um relacionamento. E ela está ali disponível a qualquer momento. Capilaridade. É um meio digital, me dá acesso a qualquer lugar, né? A gente está aqui, hoje a gente estava comentando antes de começar o webinar, estamos aqui, né, em cidades diferentes, mas estamos reunidos nesse momento. A tecnologia permite que alcancemos aí, né, diversos locais. Isso é ampliado para o acesso do beneficiário, e essa capilaridade facilita e reforça a conveniência. A personalização. Uma vez que você usa a tecnologia, né, embasado naquele modelo que eu trouxe há pouco, do cuidado centrado na pessoa, você tem um canal de comunicação que é fácil saber quem é aquele indivíduo, que ele te aciona e você tem um histórico dele, ele pode acompanhar os acordos que ele fez com a equipe, você personaliza esse cuidado e fica mais fácil para ele se engajar, entender quais são os obstáculos que ele tem e trazer para a equipe para que soluções sejam tomadas em conjunto. E a vinculação. A vinculação, trabalhando aí com a conveniência, com a capilaridade de um canal digital, onde eu não preciso ir a um lugar físico para encontrar o meu time de saúde, facilita com que eu tenha mais mobilidade e facilidade de me vincular a esses indivíduos, né? Então, trazer aqui o cuidado digital como uma ampliação desse cuidado presencial que a gente já vem fazendo há um tempo e que foi possibilitado aí, né, ganhar mais cor, ganhar mais corpo na pandemia. E que muitas empresas já faziam algumas iniciativas, a gente tem iniciativas fora do Brasil também que já eram bem sucedidas, mas que nos trouxe possibilidade de inovar, né, nos deu mais campo aí para atuação. E o interessante é que a gente conseguiu unir, então, essas duas técnicas, né? Um modelo do cuidado centrado na pessoa, ampliado pelo cuidado digital, e a gente conseguiu colher resultados que são elencados, né, na literatura, quando você fala sobre um método clínico aí centrado na pessoa, a gente conseguiu colher
transferindo esse conhecimento para o nosso modelo de atuar na esfera digital. E isso é muito interessante quando a gente pensa de, né, será que eu consigo estabelecer relacionamentos eficazes, né, em uma plataforma digital? Hoje a gente pode falar que sim, que consegue entregar resultados satisfatórios, não só para o sistema de saúde, mas para a pessoa que está experimentando isso. Então, quando esse cuidado é centrado na pessoa, um dos maiores resultados que a gente espera é que haja satisfação, né? Satisfação com o serviço, satisfação com a equipe que acompanha. E a gente tem um NPS aí, né? Que é a visão de satisfação em relação à marca ou o time que está trazendo cuidado, de 92, né? Isso para serviços de saúde é um patamar alto, né? Um valor alto, né? Ele pode ir de menos 100 a 100, esse índice normalmente varia, então você tem um 92 bem expressivo. Ele também se traduz em menor utilização de recursos não necessários no sistema, porque aí você já tem uma vinculação, você tem um canal conveniente para conversar com pessoas que conheçam o seu histórico de saúde, o que faz com que você não queira buscar, né, um serviço físico que você não vai ter nenhuma vinculação, ou não entenda, ou que ninguém entenda a sua história, você tem que repetir tudo novamente, acho que todo mundo já passou aqui um pouco por isso, né? E isso faz com que a gente teve aí 60% menos de visitas ao pronto atendimento, dada essa conveniência. E um grande resultado que é um retorno aí de 65%, né, sobre o investimento, por essa vinculação, né? Trabalhado centrado na pessoa, você consegue reduzir solicitações de exame, procedimentos, intervenções que não são de fato necessárias, né, dado a necessidade daquele indivíduo e o entendimento dele sobre cuidado. Então, essa educação em saúde, esse compartilhamento de informação, a responsabilização do indivíduo frente às escolhas dele, também tem um impacto super interessante quando a gente olha para resultado financeiro. Opa, só deu um errinho aqui na minha apresentação, só um momentinho. Mas eu queria mostrar para vocês também os resultados de saúde para os indivíduos, né? E como esse modelo, além de trazer a parte de resultados em termos de utilização e satisfação, também tem resultados expressivos em termos de fatores de risco e hábitos e estilo de vida para os indivíduos. Só. Desculpa aí. Aqui a gente conseguiu aferir, né? E aí trabalhando especificamente com o público acima de 60 anos, tá? Dentro desses preceitos, então, de um modelo cuidado, de um modelo centrado na pessoa, usando o cuidado digital para ampliação dessa entrega, a gente conseguiu reduzir aí os principais fatores de risco dessa população, então, obesidade, sobrepeso, sedentarismo, o tabagismo, o consumo inadequado de álcool, e aumentar alguns indicadores super relevantes em termos de aspectos sociais, emocionais, né? Então, a gente melhorou a autopercepção da saúde, que é um indicador super relacionado à predição aí de desfechos, né? Como taxas de internação. A saúde emocional, aferida por alguns instrumentos, também teve melhora nesse grupo acompanhado. A gente conseguiu uma parte de aspecto social, emocional também melhor, e melhora da adesão medicamentosa, né? Então, esse público estava ali com 50% de adesão medicamentosa, em sua maioria crônicos, e conseguiram sair com quase 80% de adesão medicamentosa, o que corrobora ali com os resultados, né, financeiros e de utilização que nós trouxemos, porque mais compensados, com menos procura por serviços de saúde. Então, eu paro aqui, vou deixar a Isa
continuar a agradecer aí o tempo de vocês e a possibilidade de trazer um pouquinho dessa experiência. Obrigada, Obrigado, Ana. Pessoal, boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Com a Alessandra, que, como ela mesma comentou, né, teve aí no começo da trajetória da Nilo, compartilhando conhecimento com muita generosidade, como sempre. Então, é uma alegria a gente ter esse momento de troca. Estou super empolgada de ouvir também perguntas para que a gente possa compartilhar o que estão sendo esses aprendizados aí ao longo dessa jornada de Nilo, né? Me apresentando de novo rapidamente, eu sou uma das cofundadoras da Nilo. Eu venho aqui complementar essa visão de negócios, essa visão de pessoas e de saúde que a gente trouxe, trazendo um pouco de perspectiva de tecnologia, né? Esse é o meu background, eu sou hoje diretora de produtos aqui na empresa. E complementando assim um pouco do que a Ana e a Ale trouxeram, né? Tem um elemento que é muito importante na filosofia do que a gente constrói na Nilo, que é o propósito da tecnologia, né? Uma das primeiras coisas que todo mundo me pergunta quando ouve falar que a gente trabalha com tecnologia em saúde é assim, vocês fazem inteligência artificial? O que tem aí de AI? E assim, não tem problema nenhum, né? Eu sou uma pessoa de tecnologia, amo falar de inteligência artificial, amo falar de assuntos que, né, estão ali no limite da nossa fronteira em termos de código, em termos de desenvolvimento. Mas o que a gente acabou aprendendo e percebendo que influencia o que a gente faz é que nosso problema ele é muito mais simples do que isso, né? Muito longe de tentar fazer um modelo preditivo, a gente ainda não consegue nem conversar com os nossos beneficiários, que no fundo acaba sendo a principal barreira, né? O topo do funil da falta desse baixo engajamento. E quando eu digo conversar, não é só conversar, né, de fazer um atendimento de saúde. É, de fato, ouvir ele, né? É conseguir fazer com que essa informação que os nossos beneficiários têm se transforme em informação que seja útil para que eu cuide dele de um jeito diferente e que eu tenha as ferramentas que permitam que eu faça isso de um jeito diferente também. Então, tudo que a gente desenvolveu na Nilo até hoje foi feito para resolver esse tipo de problema, né? Que são problemas simples, né? Se você para pensar, não são novos, mas que, na medida que a gente vai evoluindo como sociedade, eles vão mudando um pouco de cara, né? Então, por exemplo, já houve um momento de que a gente tinha um telefone que todo mundo que ligava para a gente atendia na hora. A gente já sabe que não funciona mais assim hoje, né? Então, telefone, ligação, deixou de ser uma ferramenta muito usada ali no dia a dia, assim como o e-mail, e hoje a gente passa a ter outras necessidades de como que a gente chega até as pessoas para conseguir ser ouvido e para conseguir ouvir também. Então, acho que compartilhando aí um pouco dessa visão, né, do tipo de problema que a gente busca resolver, e contando um pouquinho do que a gente faz aqui, hoje a Nilo é uma plataforma de gestão de relacionamento com clientes. Então, a gente cria uma porta de entrada digital conectada ao WhatsApp, conectado com uma forma que o paciente, no dia de hoje, né, ouve. Então, a gente tem ali uma taxa de abertura de mensagem de 70%, que é bem acima, por exemplo, né, de e-mail, de resposta. E uma ferramenta que permite que a gente faça isso em escala. Então, acho que essa parte, né, do modelo de saúde centrado na pessoa, da gente estar próximo do paciente, no nosso coração, todo mundo sente isso. Mas como que a gente coloca isso em prática, né? Então, aí que a tecnologia chega, justamente para a gente conseguir dar uma ampliação, né, desse capital humano que a gente tem, de conseguir entender quem é essa pessoa, qual é todo o histórico de saúde de uma maneira integrada, e conseguir organizar o trabalho de uma equipe de atendimento. Seja ele de atendimento ao cliente, né, de saque mesmo, como a Alessandra trouxe, ou seja ele um atendimento de saúde em escala, sem perder de vista a individualidade do paciente. Então, não vou mostrar aqui nenhuma tela de produto por enquanto, mas a gente pode falar disso um pouco mais para frente. Queria voltar a palavra para o Wesley. Obrigado, Wesley, pela facilitação, para a gente entrar aí nas perguntas e respostas, e aí eu posso me aprofundar. Excelente, obrigada, Alessandra, Ana, Isadora. Né, interessante, eu quero pegar aqui um pouco da fala da Alessandra, né? A Alessandra, a Ana também abordou a questão aí da abordagem, né, personalizada, né? E levando aí em conta também esse modelo centrado no paciente. Gente, assim, o modelo digital, as soluções digitais,
a gente já observou a alta receptividade, aí muito impulsionado pela pandemia, pela transformação digital, né? Assim, como isso está sendo recebido pelos beneficiários, né? Na própria empresa onde eu trabalho, a Casulo FMG, nós observamos uma mudança de comportamento de um ano para o outro. Exemplo, vou trazer aqui o caso da telemedicina. Nós estamos falando aqui de coisa além do que a telemedicina. Nós estamos falando de um cuidado de um cuidado centrado, de um cuidado coordenado, utilizando tecnologia e com toda essa sensibilidade de abordagem a este beneficiário. E a minha pergunta aqui, vou deixar aqui livre, vou franquear aqui a pergunta para quem quiser responder, é com relação a esse profissional, Danilo, a esse profissional que vai abordar esse beneficiário. É um grande desafio, né? Para os profissionais de saúde, nesse momento, fazer essa transição cultural e fazer essa abordagem que, assim, no meu entendimento, não tem muita margem para erro. Se você abordar de forma errada, você pode perder esse beneficiário, perder essa confiança que vocês colocaram aqui. Eu gostaria que vocês corressem um pouquinho sobre esse assunto. Bom, vou puxar então, Wesley, o tema, né? A gente fala que a primeira barreira é a barreira de conseguir falar com o nosso beneficiário, né? Acabei de mencionar isso. Aí a segunda beleza, estou te ouvindo, você vai falar o quê? Hoje, quando a gente trabalha, né? Então, contando um pouquinho de qual que é a atuação da Nilo, a gente trabalha em parceria com diferentes empresas de saúde que têm pacientes, tá? Então, operadoras de saúde, como Sul América, Porto Seguro, Grupo Natriana Intermédica, trabalha com autogestões e trabalha com empresas que não são operadoras também, por exemplo, corretoras ou empresas que têm pacientes do outro lado. A gente vê, muitas vezes, um abuso desse poder, né, de conseguir falar com o paciente. De, por exemplo, vou fazer uma campanha de Dia das Mulheres, eu vou fazer uma campanha do câncer de mama e vou enviar uma comunicação para um paciente que não é adequado e que não gostaria de receber essa informação. Então, a gente fala assim, que toda comunicação ela traz uma responsabilidade, né? Se alguém te passa o número de telefone do seu amigo, você não vai ficar mandando, né, figurinha de WhatsApp para ele que não tem nada a ver, você não vai ficar mandando mensagem de corrente que não tem nada a ver. Mas, às vezes, a gente faz isso com os nossos beneficiários. Então, parte do propósito do que a gente acredita, né, que é uma comunicação eficiente, parte de alguns princípios desse cuidado centrado na pessoa. Primeiro é o consentimento, né? Então, o paciente ele tem que estar ciente de que esse é um canal, e ele tem que ter escolhido que ele prefere ser contatado dessa forma. Segundo, a gente tenta trazer sempre, ao longo do nosso processo da tecnologia e do cuidado que a gente oferece, informações que sejam pertinentes para ele naquele momento. Então, por exemplo, coisas automatizadas são só coisas que a gente sabe que são importantes para ele. Lembretes de consultas, lembretes do plano de cuidado que ele falou que era importante para ele, direcionamentos, por exemplo, que são um follow-up, né? Uma continuação do que acontece no momento de consulta, como informação para um paciente que é diabético que tem dúvidas sobre um tema de diabetes. A gente faz um material de orientação de saúde que é específico para ele. O que a gente não faz e passa como boas práticas para todos os nossos parceiros? Evitar comunicações que sejam genéricas, né? E a forma que a tecnologia ajuda é justamente nesse processo de segmentação de base de pacientes, né? Então, a gente conseguir entender de toda a nossa base de beneficiários, qual que é não só a idade e o sexo, né? Mas qual é o perfil de uso desse paciente, quais são os diagnósticos dele, quais são os programas de saúde que ele já faz parte, para eu não fazer sobreposição, e justamente conseguir integrar essas diferentes iniciativas dentro da autogestão, dentro da operadora, para que elas conversem entre si. Porque muitas vezes o que irrita o nosso beneficiário, né, é quando tem 3 pessoas tentando falar com ele sobre assuntos diferentes, que não sabem que estão em contato, e aí ele acaba falando, olha, eu não aguento mais, para de me ligar. E aí você fica com cara de tacho, né, porque você fala, a culpa foi minha mesmo, né, tinha outra pessoa falando que eu não sabia. Então, assim, a gente fala que o cuidado digital vai muito além da telemedicina,
justamente por isso, né? A telemedicina ela é só ali a ponta de como que você coloca um profissional falando com o paciente. Mas todos esses outros processos, né, que permitem que a gente faça um contato efetivo com o paciente e pertinente para ele, exigem também essa adoção de tecnologia e essa mudança da forma de como a gente trabalha dentro das nossas autogestões. E aí que um pouco, né, a tecnologia que a gente desenvolveu atua para ajudar a resolver. Excelente, Isadora. Alessandra e Ana, tem Eu algum gostaria só de comentário? colocar um ponto aqui que a Nilo, acho que, não sei se já pensou nisso, mas me parece um caminho adequado. Se vocês pensarem bem, quem tem filhos sabe que a telemedicina existe há mais de 30 anos, né? Porque há mais de 30 anos, quando teu filho ficava doente, você ligava para quem? Para o pediatra. E funcionava muito bem. E por que funcionava? Porque você tinha confiança, era engajado, tinha o endosso dele. Então, você conseguir criar, porque hoje a gente vê telemedicina, por exemplo, tem muito, está saturado o mercado. Agora, só a telemedicina por si só não funciona, né? Que é a história de você tem que ter o teu pediatra, né? Você tem que ter essa confiança, esse engajamento. Se o pediatra mandava você sair de madrugada, você sai. Se ele mandava você comprar um antibiótico, você compra. Ele consegue alterar o comportamento em função principalmente da confiança que os pais têm nele. Então, eu acho que esse desenho é aquilo que nós até falamos, né, Isadora? Nada novo, mas usar o que tem de bom, né? Então, funciona assim, como sempre funcionou com os nossos filhos, funciona. Você só precisa pegar o que tem de bom, por que isso funcionava e como fazer isso funcionar no meio digital também, né? Excelente, Alessandra. Eu tenho uma pergunta aqui também, pessoal, assim, com relação a, a dar entendimento ao beneficiário a respeito do propósito da jornada dele durante esse tratamento. Eu acho que isso aí é fundamental e corrobora muito nessa transição, né, do analógico para o digital, né? Eu queria, né, que vocês falassem um pouquinho aí quais foram os maiores desafios, né, nesse ponto, né? Você está trazendo um modelo, você está mudando o modelo assistencial de analógico para digital. Isso é uma mudança de cultura, e ainda você tem que mostrar para ele assim, ó, o propósito disso. E nós, com essa cultura assim, né, vejo que isso melhorou muito no Brasil, dessa cultura imediatista de tratar a doença na forma, né, na forma agudizada. Você está caminhando com dois modelos. Você está caminhando com o modelo analógico, né? A gente tem lá nossos serviços próprios, a atenção primária à saúde, que tem todo um esforço para vincular esse beneficiário, né, a esse serviço. E agora você traz, paralelo a isso, uma proposta digital, né, e que vem ganhando assim escala gigantesca, e a gente observa a mudança de comportamento. O pessoal já migrando todo para o digital, porque está encontrando solução ali para seus problemas de saúde, sendo muito bem acolhido com toda essa tecnologia. E o mais importante, né, quem presta o serviço é proativo na questão do cuidado. É aquele contato que ele não esperava e engaja ele numa linha de cuidado e traz para ele também a visão do autocuidado. Então, assim, eu queria que discorresse um pouquinho sobre esse assunto e todos estão convidados a falar. Eu só quero lembrar aqui aos nossos participantes, tá? Que, por favor, envie as perguntas aqui no chat. Eu estou aqui à disposição para receber e trazer aqui para os nossos palestrantes. Obrigada, Wesley. Eu posso puxar o comecinho aqui dessa resposta, adoraria também ouvir a Alessandra e a Ana, mas foi interessante que você falou da questão de jornada, né?
e esse assunto se conecta 100% com o que a gente está falando aqui de engajamento, melhoria de saúde e redução de custos. Uma coisa que a gente identificou, né, desde o começo da nossa atuação na Nilo, era que grande parte do custo evitável em saúde vinha do consumo, do que a gente tem contratado, né, com as nossas redes, então com consultas, com exames, para resolver questões que eram questões humanas, né? Às vezes questões psicológicas, às vezes questões de dúvida, de como eu faço para interagir, de orientações de saúde, de conseguir entender o que foi passado ao longo de uma consulta. E isso tudo, né, ficava ali na nossa conta, né? Mais uma consulta, mais um exame. Então, conseguir criar uma camada para resolver essas questões de uma maneira mais efetiva, né? Ou seja, construir uma jornada de cuidado do paciente que não seja composta só de consultas e procedimentos e internações, mas que seja composta de coisas que resolvam de uma maneira mais efetiva a questão dele, que são orientações de saúde, que são orientações de administrativas, né, de pagamento de boleto, de como que eu faço para pedir esse exame, de como funciona essa autorização. No fundo, como a Alessandra trouxe lá no começo, geram mais custo no começo, porque você precisa treinar as pessoas para atuar dessa forma, porque você precisa investir em tecnologia, mas elas economizam muito, né? Porque daí o paciente o beneficiário para de consumir de maneira equivocada a rede e passa a consumir uma coisa que não só resolve melhor o problema de saúde que ele tem, porque muitas vezes ele ia também na consulta do médico, né, e passa por aquela experiência de eu tô falando com o médico todas as minhas dores da vida, ele nem olhou na minha cara, ele já tá querendo prescrever mais um exame ali para mim, né? Eu sei que não é todo médico que é assim, mas acho que é um exemplo que todo mundo já viveu. E isso não resolve a dor dele de saber, tá, mas como que eu faço isso? E eu vivi isso muito, né? Eu contei já para alguns essa história, porque a minha avó foi diagnosticada com Alzheimer e a família ficou, poxa, e agora? Como que a gente atua? E quanto mais médico a gente ia, mais confuso a gente ficava, porque a dor não era, né, saber como tratava o Alzheimer, era saber como que o que a gente faz daqui para frente. Então, essa tecnologia que a gente fala, né, de jornada, ou seja, criar uma concierge de saúde, fazer uma conexão entre esse atendimento ao cliente com orientações de saúde, de uma maneira que não sejam cobradas consultas, é essencial, tanto para que o paciente entenda, né, qual que é meu próximo passo nessa minha jornada de saúde ou da minha família, quanto para a redução de custos evitáveis, que é o que a gente acaba fazendo no curtíssimo prazo. Aquele resultado de 65% de ROI que a Ana mostrou vem disso. Tem um ponto aí também para corroborar aqui com o que a Isa trouxe, né, em termos de jornada. Uma vez identificado, né, existe uma necessidade de acompanhamento para esse perfil, ou dessa forma, aquele compartilhamento de informação, né, e divisão da responsabilidade com o indivíduo é chave para essa jornada ser bem sucedida, né? O indivíduo ele tem que ser ali o grande responsável por caminhar nessa trilha, né, que a gente oferece para ele. Então ele precisa entender quais são os ganhos, né, e conseguir pactuar com ele, né? Essa conversa e essa abordagem é necessária, né? Não sempre gerar mais intervenção ou gerar mais demanda, né? Existe uma necessidade do sistema, né, de saúde, né? Uma necessidade de nós, como prestadores, queremos que ele faça isso, queremos que ele atenda a ligação todo mês, queremos que... E, na verdade, criar vínculo, acho que passa muito pelo que elas falaram, que primeiro, você tem que ser resolutivo. Se você conseguir resolver pequenos problemas, a pessoa retorna, né? Se você entrar em contato com alguém hoje, aí eles falam, olha, eu tô com uma dificuldade de agendar esse exame. Essa pessoa pede para você ligar para o teu telefone, falar com outra pessoa. Você tiver muita complicação para conseguir resolver um problema simples, a probabilidade de você retornar esse número com um problema mais complexo é extremamente baixa. Então, você precisa resolver um problema simples. Com isso, você começa a ganhar confiança.
de problema simples em problema simples, ele retorna para resolver problemas de mais média e alta complexidade. Então, acho que também tem essa expectativa, né? Abertura de canais em termos de complexidade e construção desse relacionamento. Uma vez que você resolve o problema, você gera a confiança aí que a Alessandra trouxe, né? Não está posto, né? Que uma vez que eu te dei um time de saúde, agora você confia neles. Não, é construção, e a construção vem disso. Conseguir resolver, conseguir te encaminhar, conseguir te escutar, conseguir endereçar. Você teve bons resultados. Então você começa a confiar nesse nosso relacionamento. Isso resulta no engajamento. Uma vez que você resolveu meus problemas, a gente estabeleceu a confiança, eu estou mais engajado com você. Mas acho que é muito importante, um ponto que eu queria trazer, se a gente usar a questão da atenção primária e olhar um pouquinho aí para a gestão da clínica, né? A gente sabe que as pessoas que usam mais, elas realmente podem ter outras questões, né? Além do uso, então pode ter uma questão social que está levando isso. Tem uma questão de saúde mental, tem outros sofrimentos que podem estar levando essa pessoa ao serviço. E trazer um acompanhamento longitudinal, né, conseguir identificar, trabalhar e tratar com essa pessoa da melhor forma, fazendo essa costura, é super relevante. E lembrando disso, eu posso trazer gatilhos, né? Eu posso elucidar a trilha, e eu gosto de chamar de trilha porque é isso, não é trilho, né? Trilho é fechado, rígido, precisa ser daquela forma, o trem tem que passar naquelas estações. A trilha ela é fluida, ela permite flexibilidade, e flexibilização é a chave do sucesso quando a gente fala de engajamento e personalização de cuidado. Tem uma coisa que eu achei bem interessante, e vou trazer uma experiência aqui para vocês, minha mesmo, que a minha cardiologista, quando você vai lá, ela pergunta toda a sua rotina. E ela fala assim para mim, eu nunca tiro meus pacientes da rotina. Não adianta eu chegar para uma mãe de 2 filhos e mandar ele fazer ginástica de noite e de manhã. Ela não vai nunca. Então, você passa toda a rotina para ela e ela vai usar a sua rotina a seu favor. Então, dentro da sua rotina, você pode fazer isto, e você não altera a sua rotina. E eu acho que vocês podiam falar um pouquinho, porque eu li sobre isso, que vocês também se preocupam com isso, de você entrar na rotina e não fazer a pessoa mudar a rotina, vai ser bem mais difícil, porque você não está analisando o conjunto de situações e de variáveis que a pessoa tem na vida dela. O prestador lá, ele consegue ver um pedacinho. Então, como fazer, como conseguir juntar fazer esse engajamento através desta rotina, se utilizando da rotina dele para que ele mude o seu comportamento? Perfeito. Esse é um ótimo ponto, Ale. Uma coisa que é interessante, tá, no jeito que o produto e o serviço da Nilo foi desenhado, é que a gente tem 2 funcionalidades, né? Vamos falar assim. Uma é a linha de cuidado ou os protocolos que ficam para a equipe de saúde, né? Então, a equipe de saúde, ela sabe que elas têm objetivos em relação ao paciente numa jornada de cuidado longitudinal, por exemplo, numa visão de APS ou numa visão de uma linha de um plano de saúde, que ela está tentando chegar. Agora, é só a partir de uma conversa, né, com o paciente, seja uma conversa por telefone ou seja a partir de uma consulta, que a gente usa uma outra funcionalidade do produto, que é o plano de cuidado que fica visível para ele. Justamente por isso, né? Talvez ali na linha de cuidado dele, vamos supor que a gente esteja falando de um paciente que é um de muitos aqui que eu poderia colocar o nome da linha. Diabético, hipertenso, obeso, que está com muitos problemas a serem resolvidos, né? Eu posso pegar ali na internet uma lista de um plano de cuidado e mandar para ele, ele vai pegar, imprimir e jogar no lixo, porque ele já recebeu 5 daquele. Agora, se eu ouço ele, né? Se eu faço esse processo, que é o processo no modelo de cuidado centrado da pessoa, e eu consigo ter combinados com ele, combinados com base na rotina, na importância, na relevância para a vida dele. Talvez eu não consiga resolver todos, mas eu consigo ter um próximo passo que constrói esse engajamento para que numa próxima consulta eu dê mais um passo e depois mais um passo. Então, assim, isso depende, né, tanto da qualidade do profissional e da metodologia de cuidado que está sendo usada, quanto da tecnologia. Porque eu fazer isso em escala também, mesmo que eu seja um profissional excelente, né, é muito difícil. Então, por isso, eu acho que a tecnologia ela vem sempre aí, né, para reduzir barreiras
e para permitir que um cuidado que é individualizado aconteça em escala. Perfeito, Isadora. Tem uma pergunta aqui importante do Vitor Viana. Ele pergunta assim: uma vez que o beneficiário não queira ser acessado pelo canal que está gerando a solução ideal, qual o caminho para entregar a experiência equivalente? Legal. Bom, estou falando um monte aqui, né, Wesley, mas acho que entendi que talvez fosse de tecnologia essa também, então me voluntariei. Mas, Vitor, hoje na Nilo, a nossa experiência é atuar em 3 canais, principalmente, tá? O WhatsApp é o principal e é o qual a gente está integrado e a gente tem visto um resultado muito grande de engajamento neste momento de mundo. SMS e telefone. Hoje, quase todos os pacientes que não usam o WhatsApp, que são menos de 1% deles, seja por uma questão de problema de acessibilidade visual, seja por uma questão de destreza de digitar, preferem que seja usado o telefone. Então, a gente dá essas 2 opções que cobrem quase todos os casos. SMS, pouquíssimo usado. Por quê? Porque ficou muito taxado como algo que é usado para fazer comunicações de spam, mensagens só automatizadas que você não pode responder. Então, a gente tem visto que tem uma adesão e um engajamento muito baixo. Caso o paciente não queira, né, nem usar o digital WhatsApp, nem o telefone, talvez ele tenha uma preferência pelo físico. Então, assim, não existe receita de bolo, tá? Mas na nossa experiência, o que a gente tenta sempre fazer é dar preferência para o meio que o paciente prefere. Porque a partir desse momento, né, tá estabelecida a relação. Se por um acaso não seja possível, por uma questão de custo, por uma questão de logística, fazer o que ele prefere, eu acho que aí né, aquele peso entre o que a gente está disposto, se a gente quer cobrir 100%, né, e não perder ninguém, ou se a gente talvez queira fazer um 80-20 em termos de impacto quando a gente está visando a gestão de saúde. Aí eu acho que é uma decisão mesmo do tamanho do investimento, do tamanho da carteira, da importância dessa carteira, porque se a gente está falando de uma carteira, né, de 500 mil vidas, é uma abordagem. Agora, se é um programa de gestão de pacientes de altíssima complexidade, talvez você queira chegar onde ele está, né? E aí eu acho que tem que analisar caso a caso. Eu vou trazer uma experiência também própria que você pega pessoas assim, até porque a gente ainda está trazendo um legado aí de muita desconfiança, né, na área que a gente atua. Nós tivemos sucesso em todos os casos onde a pessoa não queria ser acessada. Só que daí você vai ter que saber acessar essa pessoa. Você tem que, com jeito, demonstrar para esta pessoa a sua... Agora eu vou falar uma coisa, se você for com uma boa intenção, é isso que faz a diferença. Não adianta você fazer um discurso e a sua intenção não for aquela. Infelizmente, o ser humano sente isso. Então, você tem que ter a intenção e você tem que ter a ação. Não adianta você ter só ação. Se você não tiver intenção, não vai funcionar. E a gente conseguiu reverter os casos que literalmente falaram que não queriam ser acessados, mas você conversa e você acaba trazendo a pessoa. Então, Vitor, a gente conseguiu ter sucesso. É que nem a Isadora falou, acho que pode acontecer de você, de repente, não ter um sucesso com um com outro, e talvez essa pessoa, em qualquer situação da vida dela, seja uma pessoa que tem certa resistência, às vezes até uma desconfiança, a gente não sabe o que essa pessoa passou na vida dela, né? Mas eu acho que o índice de sucesso, quando você tem a intenção, é grande, tá? Excelente, Alessandro. Eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer muito, com relação assim, ao desfecho, né? Nós temos um grande problema no setor de saúde, que é a falta de divulgação de desfecho, né? E isso é muito importante, até mesmo para captação e principalmente captação de novos beneficiários, uma vez que eu tenho um sistema de classificação a respeito de desfecho. Isso vamos dizer assim, é um clamor aí da sociedade, do nosso meio. A todo tempo a gente está discutindo isso. O desfecho tem que ser divulgado. Quando você pega outros setores, pegar, né,
rede aí de hotelarias, a classificação pelo próprio beneficiário, o cliente final, classifica ali, faz uma classificação daquele serviço que é prestado. E eu gostaria de ouvir aí, eu vou direcionar essa pergunta aí para a Ana, né? Como é que ela, né, partindo de uma startup, de uma health tech, como é que ela enxerga isso, assim, o que vocês estão pensando nessa divulgação, se tem alguma política, se tem, já pensaram nisso, em fazer divulgação de desfecho, isso para atrair novos beneficiários e também prospectar, né, mais os serviços da empresa para novos clientes. Tem dois aspectos, né, Wesley, dentro dessa pergunta. Vou voltar um pouquinho antes da divulgação do desfecho, mensurar o desfecho, né? Então, a gente tem aí iniciativas como, por exemplo, o ITIL, né, de Harvard, que traz, né, standard sets, né, padrões com metodologia para poder fazer acompanhamento de alguns episódios de cuidado. E acho que dentro de um setor que trabalha aí com gestão de saúde, atenção primária, acho que o mínimo é conseguir identificar um episódio de cuidado de começo ao fim, né? E eu vejo que a gente tem muita dificuldade de chegar num setor comum, assim, né? Numa opinião aí, ou numa definição que seja total em relação à duração de um episódio, como eu conto como eu contabilizo e entendo que foi aquele episódio de cuidado, para eu poder falar, olha, estou satisfeito com este cuidado. Existem metodologias aqui, a gente se preocupa com isso desde o dia 1, né, de como a gente consegue medir isso de uma maneira mais acurada. A gente tem aí a própria tecnologia, né, a tecnologia que a gente utiliza serve ao nosso time de cuidado, né, e os times de cuidado que queiram utilizar a solução, e a gente está pensando e evoluindo o produto para conseguir fazer esse início, meio e fim aí, né, de um episódio. Fora as particularidades de mensurar, tem um aspecto muito relacionado com o engajamento que você trouxe, que é o público conhecer, né, os resultados desse time de saúde e os resultados de a satisfação de outros consumidores como ele com aquele serviço. Uma dos preceitos aí é que o que precisa ser medido é essa vinculação do time, né? Quanto eu sou vinculado à minha equipe de saúde, a esses profissionais de saúde, e essa vinculação fala muito sobre satisfação. A gente mede aqui como performance dos nossos times essa vinculação e essa percepção de cuidado. Então, como controle interno de qualidade, a gente se preocupa, né? É do que vai compor aí uma remuneração por performance no futuro próximo dos nossos times, olhar para essa percepção de cuidado do indivíduo, onde ele relata se ele tem confiança, se ele está vinculado, se ele entende, né, que essa equipe está tratando o problema dele da maneira que ele gostaria, se ele está vendo resultado nesse acompanhamento. Então, acho que você tem essas duas vertentes. Hoje a gente mede, sim, a satisfação, né? A gente tem NPS, CSAT, que são métricas mais comuns de mercado. A gente tem instrumentos adaptados, aí, como um PCA Tool e esse Patient Physician Relationship Questionnaire, que a gente consegue identificar tanto a parte de vinculação e confiança, e tem conseguir identificar um desfecho, né, para falar, olha, esse desfecho aqui foi bem sucedido, ele está, porque você tem isso, né, é a experiência do paciente e o resultado isso é valor, né, é tanto a experiência quanto o resultado entregue aí desse acompanhamento. Então, acho que em termos de desfecho clínico, a gente precisa avançar muito mais. O Brasil, a gente vem falando muito sobre, mas precisa se definir melhor o que se traduz como episódio, para existir comparação, benchmarking entre os outros serviços, e a gente precisa também entender, né, um serviço terciário para um serviço secundário, um serviço primário, vão ter entregas diferentes, episódios diferentes, e isso precisa estar claro e bem estabelecido para a gente começar a divulgar
para saber o que o Danilo está divulgando é igual o que a outra empresa está divulgando. Se a gente vai medindo diferentes, não tem comparação entre as entregas, né? Perfeito, Ana. Eu tenho um comentário aqui muito interessante da Lívia. Ela fala sobre comunicação. Ela diz assim: o engajamento do beneficiário é algo fundamental para o sucesso do modelo virtual de assistência. Isso só é possível a partir do momento que ele sente-se confortável em abordar qualquer tipo de demanda com o seu time de saúde. Em minha última experiência de trabalho, recebia demandas e queixas de áreas diversas. Algo que aprendi é que a informação precisa ser difundida dentro da empresa de maneira uniforme e precisa, para que todos os times falem a mesma linguagem. A importância do alinhamento, né, da comunicação e dessa abordagem. Concordo muito aí com a Lívia. Vocês querem trazer algum comentário a respeito? Eu acho que a Lívia está corretíssima, é isso mesmo. E você tem que cuidar em todas a hierarquia da tua empresa. Você pode fazer um excelente serviço e você ter um médico que se posicione numa postura, aquela postura que hoje as pessoas já não querem mais de eu sou o médico e você é o paciente, né? Ele quer alguém que o acolha e não que mande nele, isso é muito claro. Se você tiver um estagiário, ou às vezes cai um estagiário, começa hoje, põe amanhã ele para atender o telefone. Ele não tem culpa e ele não vai conseguir atender no mesmo nível. Só que é aquilo que eu falei, né, Lívia? Infelizmente, às vezes o custo administrativo fala mais alto, por isso que a gente tem que pensar muito e exigir de toda a empresa, bem o que você falou, desde o cargo mais alto ao cargo mais baixo, todos têm que falar a mesma língua. Senão, um só você pode fazer um trabalho enorme. A gente fez um trabalho com as NIPs, aí você consegue reduzir um monte as NIPs que as operadoras têm, se você tiver uma boa comunicação com o beneficiário. Muitas NIPs são geradas por falta de comunicação. Você imagine para o engajamento, né? Então, eu acho que o trabalho digital ele é fantástico. Se você conseguir trabalhar com esse engajamento, você vai unir o útil. Hoje, todo mundo quer trabalhar com a área de... Ninguém mais quer ficar falando por telefone, todo mundo quer o WhatsApp. Alguém aí no grupo colocou aí no chat, os caras só querem falar pelo WhatsApp. Sim, é verdade. Imagine você unir isso e conseguir engajar. Eu acho que é fundamental. E é o que a Lívia falou. E você tendo isso como conceito na sua empresa faz toda a diferença. E, Ale, se você me permite complementar, né, até esse ponto que você trouxe da divulgação e o quanto que essa informação está difundida, né? Um desafio que a gente ouve bastante é de autogestões que trabalham com rede, que são redes contratadas, né, de como ter esse controle, né? Eu quero dar essa experiência para o meu beneficiário, mas como que eu faço, dado que eu não, né, eu tenho parceiros que não necessariamente eu controlo essa narrativa. Então, justamente, essa visão de construção de uma camada que seja própria, né, de gestão que seja própria, de um primeiro contato com o beneficiário, que é retomar um pouco esse controle, né, da comunicação, da experiência do beneficiário, é o que ajuda a criar essa cultura e é o que ajuda que esse beneficiário, no mínimo, num primeiro nível de acesso, tenha esse tipo de percepção, né, de que ele pode confiar naquela marca ou naquele time, né, na marca, que eu digo, né, a autogestão na qual ele está vinculado, e isso faz com que, mesmo que ele tenha, às vezes, uma experiência ruim ou uma experiência diferente, usando a rede, que é uma rede contratada, que ele saiba que ele pode dar um passo atrás, né, em termos de engajamento e voltar para aquele time que ele confia. Então, quando a gente fala de construção de relacionamento relacionado ao engajamento, é um pouco isso, né? Porque uma vez que esse relacionamento é construído, isso dá resiliência, né, para o beneficiário e dá resiliência para a marca, para que ela tenha, às vezes, uma experiência que pode sair desse padrão fora dessa concierge, mas um porto seguro para voltar. Muito bom, Isadora. Gente, já tem mais de uma hora de conversa, passou rápido, gente, muito bom. Foi muito bom, as abordagens, interessantíssimo. Eu estou olhando aqui no chat, acho que nossas
perguntas aqui já estão encerrando, né? Eu gostaria aqui de encaminhar já para as palavras finais. Eu gostaria que vocês deixassem aí uma mensagem, as considerações finais, começando aí com a Ana, depois a Alessandra e depois a Isadora, por favor. Bom, dado tudo que a gente discutiu aqui, né, a reflexão final aí da prática, né, como a gente consegue encontrar as pessoas que nós estamos cuidando, provendo algum serviço de cuidado onde elas estão, que nós possamos nos abrir mais para modelos de saúde onde exista participação colaborativa, né, uma gestão colaborativa do cuidado, com responsabilização, com parceria de time de saúde e pessoas cuidadas, e que a gente possa aí cada vez mais entregar essa satisfação e mensurar tudo que a gente faz para que o beneficiário entenda, né, e consiga materializar todos os ganhos que ele tem com uma equipe dedicada, com um programa que o acompanha, com uma fonte aí de cuidado continuado. Acho que todo mundo sabe, mas não entende assim, né? Não materializa, não consegue sair do abstrato as pessoas que são acompanhadas. Então, é muito importante a gente começar a dividir essas reflexões com elas e, com certeza, a gente vai ter muita diferença nesse engajamento. A gente tem feito esse caminho aqui na Nilo e tem nos trazido aí resultados importantes. Obrigado, Ana. Alessandra, por favor. Eu acredito que isso é uma construção, né? O próprio paciente e cliente de vocês vai ajudar vocês a construírem isso também. Eles nos ajudam muito. Então, cada feedback que a gente recebe é um momento de reflexão e de crescimento. Não abro mão de falar sempre da intenção. Acho que tudo é muito focado na intenção do que eu quero para o meu paciente, né? E não simplesmente como um jogo. Essa intenção faz a diferença porque você consegue expressar isso em palavras, né? Então, uma equipe bem formatada, você saber aonde você deve economizar e aonde você deve gastar. Às vezes a economia sai caro, a gente tem visto isso no mercado de saúde, em várias modalidades. Acho que isso é uma reflexão importante também, porque precisamos apresentar isso para o beneficiário da melhor forma possível. Ou seja, eu tenho que investir no meu beneficiário, eu investindo nele, seja tempo, dinheiro, você vai ter um retorno muito mais do que você, às vezes, investir em... eu costumo dizer que, às vezes, a gente erra no fácil, né? Então, nós temos que parar de errar no fácil. E o que a gente percebe é que, às vezes, nós, como beneficiário, estamos errando no fácil. Então, acho que o engajamento é tudo, a preocupação, a intenção, e acho que com isso daí a gente consegue mudar, e juntando isso, então, com o digital, é tudo que todo mundo quer, né? Ninguém mais foge do digital agora. Eu acho que vai ser muito mais fácil a acessibilidade, o tratamento. Pessoas que não tinham acesso hoje têm acesso graças ao meio digital, então acho que ele é importante, e esse é um investimento que faz a diferença porque ele interfere diretamente na saúde do beneficiário. Perfeito, Ale. Concordo 100% com os pontos que a Ale e a Ana trouxeram. E, bom, eu imagino que tem algumas pessoas aqui que trabalhem, né, fazendo programas de gestão de saúde, trabalhem pensando nessa questão, né, de como que eu potencializo o meu programa, a minha atenção primária, ou como que eu reduzo a minha sinistralidade ou aumento o cuidado, desculpa, os resultados de saúde. E eu acho que o principal... A reflexão que eu queria deixar é a seguinte: não adianta a gente forçar uma pessoa a fazer o que ela não quer fazer. A gente precisa fazer com que as nossas mensagens sejam ouvidas no canal correto, e que a gente está vivendo um momento muito importante, né? É um momento onde muita coisa mudou.
Então, a gente não pode fazer, quando a gente está pensando em otimização, a gente não pode olhar só para um pedacinho, né, do que a gente está fazendo aqui. A gente tem que ganhar essa perspectiva e pensar na jornada do paciente como um todo, na minha autogestão, na minha empresa de saúde. E ao fazer isso, né, hoje já existem diversas soluções, 1000 é uma delas, tá? Mas o mercado está cheio de ferramentas, de processos, de empresas que ajudam. Então, a gente não precisa fazer tudo dentro de casa, né? Então, acho que essa é um pouco da reflexão, porque muitas vezes, né, o que eu ouço conversando com parceiros, conversando com amigos também nesse segmento, é falar, poxa, preciso fazer uma campanha para ativar, para fazer captação. Preciso de uma ferramenta que faz ligação rápida para falar com o meu beneficiário, para conseguir cobrir toda a minha base, para trazer mais gente para o meu programa. E eu acho que isso são tipos de ações que vão contrárias a essa que eu falei, né? Que é sair do que eu preciso fazer, começar a pensar no que o beneficiário precisa fazer e sair do contexto de eu só vou resolver o problema do meu programa, versus pensar como que eu integro todos os programas para resolver o problema do meu beneficiário de um jeito que é conveniente para ele. Então, acho que deixo aí um pouco essa reflexão e um agradecimento e a oportunidade de estar aqui com vocês e adoraria continuar a conversa no futuro, se alguém quiser bater papo sobre isso. Excelente. A conversa foi muito boa, pessoal. E quero agradecer aqui o pessoal Danilo, né, Isadora, a Ana, a nossa colega Alessandra, né, superintendente ali da Unidas, Paraná. É um prazer tê-la aqui conosco nessa conversa. E é isso, né? Nós precisamos entender, né? Assim, a, a percepção de valor do nosso associado. Às vezes estamos fazendo ações que não vão ser efetivas, né? Para solucionar ali o problema de saúde, ou não está pensando na jornada do beneficiário. E temos aí soluções digitais, ferramentas promissoras e eu diria assim, uma nova abordagem mesmo a esse beneficiário, né? Dando a ele mais acesso, entregando para ele mais valor, e aí com coordenação de cuidado, sendo mais proativos, e o mercado tem esses especialistas, como a Nilo tem apresentado aí. Então, eu quero agradecer novamente a Nila, agradecer a equipe da Unidas Nacional, pessoal que está nos bastidores aí, fazendo o evento acontecer, a live acontecer. Fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês. Até mais, pessoal. Obrigada, pessoal. Tenha boa tarde. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.